Você já teve que lidar com a frustração de ser traído por outras pessoas? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Fernandes, seja muito bem-vindo ao meu canal e aqui eu compartilho com vocês assuntos diversos, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e na verdade aqui o meu objetivo é a gente ter um bate-papo, né, no qual eu falo aqui e vocês colocam aqui nos comentários o que vocês têm achado de todos os nossos conteúdos que eu tenho postado por aqui. Eu estava pensando hoje sobre o que a gente poderia conversar nesse vídeo aqui de hoje e eu fiquei pensando um pouco sobre a frustração de às vezes a gente ser traído, né? E não está acontecendo comigo, graças a Deus, é somente algumas coisas que eu tenho pensado e como que nós não fomos ensinados, ou melhor, nós não treinamos a nossa mente a passar por momentos de frustração, né? E pensando sobre esse tema, sobre frustração, eu quero te dizer que talvez, pode ser que você não tenha sido frustrado por alguém, ou você nunca passou por um momento de traição, ou talvez você esteja passando por um momento de traição, ou talvez você até lá na frente venha a ser traído por alguém, por algum amigo, por algum conhecido. E eu quero te falar que a gente precisa aprender a passar por esses momentos. E eu acho até que a gente precisa mesmo de frustração na nossa vida para que a gente possa criar uma estrutura que seja fortificada ao ponto da gente não ser abalado por absolutamente nada. Às vezes eu percebo que pelo fato da gente não aprender a se frustrar ou passar por esses momentos de decepção, quando a gente passa por um momento de decepção e não foi treinado em outras situações, a gente não tem estrutura suficiente para suportar. E eu quero te falar que pessoas são diferentes e as pessoas podem te machucar, as pessoas podem te magoar, as pessoas podem trair você. Agora, a maneira como você responde à traição, à frustração, à decepção, vai ser determinante para demonstrar como está a tua maturidade emocional, a tua estrutura espiritual. E levando em consideração o que eu sempre compartilho por aqui, trazendo para o trato espiritual, qual é o melhor exemplo que a gente pode pegar, se não o exemplo de Jesus? Que Jesus separa 12 discípulos e um desses era aquele que iria traí-lo, entregar Jesus nas mãos dos seus inimigos. E quando eu olho para o comportamento de Jesus, ele se manteve ali estável, né? Se manteve firme no seu propósito. E sabe que quando você tem consciência do seu propósito, quando você tem consciência da sua missão, mesmo que você passe por situações frustrantes ou decepções ou traições, você vai permanecer ali naquele lugar firme, inabalável, na consciência de que você tem algo a fazer. E às vezes muitas pessoas param porque a energia delas, a força delas não está na missão que ela precisa realizar, mas naquilo que as pessoas falam sobre ela. Então eu costumo dizer que se a gente não aprende a passar por esses momentos de frustração, nós vamos virar pessoas, seres humanos tão fragilizados que qualquer decepção que a gente enfrente, qualquer não que a gente receba, a gente vai ficar muito suscetível à desistência, né? E você diz, eu vou parar porque as pessoas falaram A de mim, eu vou parar porque as pessoas falaram B de mim, eu vou parar porque as pessoas falaram, sei lá, diversas coisas que talvez a gente acaba enfrentando na vida, né? Então, assim, nesse vídeo eu quero te falar que você precisa criar essa estrutura emocional da tua vida, né? E falando a meu respeito sobre aquilo que eu acredito, eu procurei criar uma estrutura numa base espiritual sólida. E eu me lembro de uma parábola que Jesus conta no Evangelho de Mateus. Ele diz que o homem prudente, ele é como alguém que construiu a sua casa sobre a rocha, né? Bateram os ventos, a tempestade soprou sobre aquela casa e ela permaneceu inabalável. E é isso que a gente precisa ter na nossa vida, né? Ter a nossa vida como algo criado na rocha, que mesmo que as decepções, as frustrações, as coisas, as palavras negativas que lançam contra nós se levante, a gente permanece ali na nossa posição. Você não pode mudar o que as pessoas falam sobre você, você não pode mudar o que as pessoas pensam sobre você. As pessoas elas têm direito de pensar o que elas quiserem de nós, mas o que vai nos manter na nossa missão
concentrando toda a nossa energia no nosso propósito, é a consciência de quem nós somos. Por exemplo, se alguém chegar e disser assim, Pablo, no meu caso, é ladrão, mas eu tenho a consciência de que eu não estou roubando ninguém, que eu não fiz nada para ninguém. Se eu for focar a minha energia naquilo que as pessoas estão falando que eu sou, eu não vou ter energia suficiente para cumprir a minha missão, para cumprir o meu propósito, para cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer. E aí eu te digo, onde é que você está concentrando toda a tua energia? É em um comentário negativo que você recebe nas redes sociais? É sobre um parente seu que falou que você é isso ou aquilo outro e você sabe, você tem consciência de que você não é aquilo que aquela pessoa falou? Então, às vezes a gente está concentrando a nossa energia no lugar errado, quando a gente deveria concentrar toda ela em cumprir a nossa missão aqui na Terra, em cumprir o nosso propósito aqui na Terra. E novamente trazendo o exemplo de Jesus, pensa comigo, Jesus na cruz do Calvário, de um lado um ladrão, do outro lado outro ladrão, né? E esses dois ladrões, eles têm pensamentos diferentes, né? Um diz que pede perdão, né? Diz para o outro assim, rapaz, você não teme a Deus estando debaixo da mesma sentença, né? Porque o outro está dizendo assim, ó, se tu és mesmo filho de Deus, tira você daqui e tira a gente também. E o outro tem um temor no coração, né? Então assim, até no momento da crucificação, Jesus está sendo ali crucificado através das palavras de outras pessoas, né? Então assim, eu quero te falar que nós vamos enfrentar oposição, nós vamos enfrentar coisas, mas você não pode deixar com que essas palavras, aquilo que falam sobre você, possa determinar quem de fato você é. Se você tem a sua consciência limpa, se você tem o seu coração purificado, se você tem a certeza de que você está cumprindo uma missão, então pode ter certeza que você vai ter perseguição, você vai ter pessoas que vão falar sobre você, você vai ter pessoas que vão, sei lá, pensar 1000 coisas sobre você, mas você não pode sair do foco daquilo que você foi chamado para fazer. Então, pessoal, nesse vídeo curto era isso que eu queria compartilhar com vocês e escreve aqui nos comentários se você tem passado por essa situação. No mais, eu peço que você se inscreva nesse canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like. Se você se identificou com a mensagem, comenta aqui embaixo. E também não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. E lembre-se que você vai se frustrar na vida. Eu te encontro no próximo vídeo. Eu sou Pablo Fernandes. Até a próxima. Tchau, tchau.